A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para deixar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Hoje, dia 8 de junho de 2025, domingo, primeiro dia da semana. E nada melhor, irmãos, do que começar a semana, do que começar o dia na presença do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu queria deixar uma palavra com vocês antes de nós orarmos. A palavra de hoje, irmãos, se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 39. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar com vocês hoje sobre distração. O texto, irmãos, no qual eu acabei de ler, vai nos dizer que Marta, ela recebeu Jesus em sua casa. E Jesus, irmãos, agora dentro da casa de Marta, ele começa a ensinar, ele começa a instruir, a dar os seus ensinamentos para as pessoas que estão lá dentro, que estão na casa. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer também que Marta, ela tinha uma irmã chamada Maria. E Maria, irmãos, ela estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. E Marta, vendo que Maria estava assentada aos pés de Jesus, ela ficou inquieta, ela ficou um pouco revoltada com a situação. Ela estava lá servindo, acredito eu, os convidados, estava cuidando dos serviços domésticos. E ela ficou indignada porque a sua irmã, em vez de estar ajudando ela, estava sentada aos pés de Jesus. Foi aí então, irmãos, que Marta, ela chega para Jesus e fala: Jesus, você não se importa de eu estar fazendo as coisas sozinha e a minha irmã está aí sentada aos teus pés? E aí, irmãos, Jesus ele repreende Marta. Marta achou que Jesus ia ficar do lado dela. Mas Jesus ele repreende Marta falando o seguinte: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, muitas das vezes a gente está preocupado com muitas coisas. Muitas das vezes, irmãos, nós nos preocupamos com coisas, até mesmo lícitas. Trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da saúde, que é muito importante. Mas, irmãos, às vezes nós nos ocupamos com tantas coisas que nós esquecemos do principal, que é aprender sobre Jesus, ouvir sobre Jesus, ler a palavra, orar. Às vezes, irmãos, nós ocupamos a nossa vida com tantas coisas que a gente acaba ficando sem tempo para as coisas de Deus. Foi o que aconteceu com Marta. Marta ela estava lá, irmãos, com o próprio Deus em forma de ser humano na sua casa. Mas em vez dela sentar e ouvir, aprender aquilo que Jesus estava a ensinar, não, Marta, ela foi se preocupar com outras coisas. Irmãos, e nós sabemos que nós não podemos deixar de trabalhar, de estudar, de fazer os nossos afazeres do dia a dia. Mas nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, deixar com que tudo isso venha roubar o nosso tempo com Deus. Venha roubar o nosso tempo com o nosso Senhor Jesus. Isso não pode acontecer. Nós temos, irmãos, que separar tempo todos os dias
Não somente uma vez na semana ou uma vez no mês. Não, todos os dias nós temos que separar tempo para estar com Deus, para ler a palavra, para orar, para jejuar. Porque, irmãos, isso é a melhor parte. É o mais importante. Aprender, irmãos, com Jesus é o mais importante. E nós aprendemos, irmãos, com Jesus através da palavra. A Bíblia, irmãos, eu já disse isso aqui uma vez. A Bíblia, ela é como se fosse um manual para nós viver aqui nessa terra. Então, irmãos, não adianta a gente fazer qualquer outra coisa, sendo que a gente não sabe lidar com a vida. Mas a Bíblia, ela é um manual para nós saber lidarmos com a vida, para nós fazer as coisas do jeito certo, para nós fazer as coisas da maneira correta. É para isso que serve a Bíblia, porque muitas das vezes nós queremos fazer tantas coisas, mas o mais importante, que é saber viver, a gente não sabe. E a Bíblia ensina como nós devemos viver. Qual deve ser as nossas decisões? Qual deve ser as nossas escolhas? Como a gente deve conduzir as áreas da nossa vida? A Bíblia, irmãos, ela tem resposta para tudo isso. Mas muitas das vezes, irmãos, nós não queremos ler a palavra de Deus. Nós não queremos ouvir Jesus falar. Nós não queremos, irmãos, aprender com Jesus. Como é que a gente aprende com Jesus, irmãos? É através da palavra. É através da palavra, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando. A Bíblia, irmãos, é o próprio Deus falando conosco. A Bíblia é um manual para nós vivermos aqui nessa terra. Então, irmãos, nós temos que tirar tempo para ler a palavra de Deus, para orar, para jejuar, para estar, irmãos, mais ligados com Deus. Porque quanto mais ligados com Deus nós estamos, mais Deus ele vai nos dando capacidade para resolver os nossos problemas. Mas muitas das vezes nós queremos resolver os nossos problemas primeiro, para depois buscar a Deus. Mas não, irmãos, tem que ser o contrário. A palavra de Deus vai nos dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas muitas das vezes, irmãos, nós queremos buscar as demais coisas primeiro e depois o reino de Deus. Mas não, irmãos, nós não podemos inverter os papéis. O reino de Deus ele tem que vir primeiro. Porque quanto mais você busca o reino de Deus, mais Deus ele vai dando facilidade para você resolver os seus problemas. E isso acontece, irmãos. Quantas das vezes eu tentei resolver os meus problemas primeiro para depois buscar a presença de Deus. Parece que eu não conseguia resolver os problemas. Mas quando eu vim para a presença de Deus, quando eu busquei a Deus primeiro, Deus ele me deu capacidade, Deus ele me deu sabedoria para eu poder resolver os meus problemas, para eu poder resolver as demais coisas. E eu quero orar por isso, irmãos, nessa manhã. Eu quero orar para que Deus ele venha tirar toda a distração da nossa vida. Tudo aquilo que está nos afastando da presença dele. Tudo aquilo que não está deixando com que nós venhamos aprender mais sobre ele, sobre os ensinamentos de Jesus. Tudo aquilo que está impedindo nós de lermos a palavra de Deus, de nós de orarmos, de nós de ter mais intimidade com Deus. Eu vou orar para que Deus ele venha tirar toda a distração do nosso coração. Amém, irmãos? Vamos orar nessa manhã? Soberano Deus, glorioso e eterno Pai. Deus de poder, Deus de maravilha. Aqui, Senhor, neste momento, nesta manhã, ó Pai, de domingo, primeiro dia da semana, eu, juntamente com meu irmão, com a minha irmã, estamos aqui em oração, clamando a Ti. Primeiramente agradecendo, Senhor, por nos dar uma semana vitoriosa. Obrigado, Senhor, pela semana que antecedeu. Obrigado, Deus, por nos ajudar a finalizar mais uma semana. E eu te peço, Senhor, também, que essa semana que se inicia, que venha ser conduzida, instruída e orientada pelo Senhor. Deus, eu venho aqui nessa manhã também pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor venha tirar de nós toda distração. Marta, Senhor, ela estava preocupada com muitas coisas que até eram necessárias ela fazer,
mas ela esqueceu do mais importante, ó Pai, que é estar nos teus pés, ouvindo dos teus ensinamentos. E quantas das vezes, Senhor, nos dias de hoje, nós deixamos de ouvir a tua palavra, nós deixamos de passar tempo com o Senhor, para ficar distraindo a nossa mente com redes sociais, com filmes, com séries, com amizades, com qualquer outra coisa, ó Pai, menos a presença do Senhor. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha tirar toda distração do nosso coração. Nos ajude, Senhor, porque nós precisamos aprender do Senhor. Nós precisamos aprender de Ti. Nós não podemos, de maneira nenhuma, Deus, deixar de aprender com o Senhor. O salmista, ele vai nos dizer que luz para os nossos caminhos é a Tua palavra. Pai, a Tua palavra é luz. Nos ajude a aprender, Senhor, cada vez mais da Tua palavra. Porque o povo, ele perece por falta de conhecimento, ó Deus. Israel, ele perecia por falta de conhecimento, por falta de ler a Tua palavra, por falta de aprender com o Senhor. Mas, Deus, eu te peço nesse momento que nós venhamos aprender com o Senhor cada vez mais. Que o Senhor venha falar conosco, que nós venhamos criar mais intimidade contigo, para que o Senhor venha falar direto conosco ao nosso coração. Deus, eu te peço também neste momento que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra que vai nos guiar, que vai nos orientar, que vai nos conduzir, que vai nos dizer o que nós podemos ou não podemos fazer. Que nós venhamos guardar, Senhor, a Tua lei nos nossos corações. Que nós venhamos guardar os Teus mandamentos, os Teus ensinamentos. Enquanto o Senhor esteve aqui nessa terra, o Senhor deixou vários ensinamentos para nós, ó Pai. E que nós venhamos guardar esses ensinamentos na tábua do nosso coração. Que nós venhamos escolher a boa parte. Que nós venhamos escolher ficar com o Senhor. Que por mais que tenha coisas para nós fazermos, ó Pai, mas que o nosso tempo com o Senhor, que o tempo que nós temos com o Senhor, ele nunca venha ser sacrificado, ó Pai. Que nós nunca venhamos trocar o nosso tempo que nós passamos com o Senhor por qualquer outra coisa. Não, Pai, nos ajude a cada vez mais continuar aprendendo com o Senhor, a não deixar de orar, a não deixar de ler a palavra, a não deixar de ter intimidade com o Senhor. Eu te peço que nós venhamos escolher a melhor parte, ó Deus, assim como Maria escolheu, que nós também venhamos escolher a melhor parte. É isso que eu te peço nessa manhã, Deus. Nos ajude, firma nossos caminhos, ó Pai, na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude a escolher a melhor parte, para a honra e glória do Teu nome. É isso, Senhor, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Que Deus ele venha te dar um dia abençoado, uma semana abençoada. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã, com mais uma palavra do Senhor, mais uma oração pela sua vida. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.